Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora Lima e hoje eu estou aqui com a Beatriz Cruz. A Beatriz, ela foi aprovada em primeiro lugar no concurso da Rede Sara, no distrito de Belém. Beatriz, conta um pouquinho pra gente sobre você, fala um pouco sobre você, enfim. Oi, oi. Então, eu fui aprovada agora no SARA, né. Eu sou fisioterapeuta, eu me formei em Belém mesmo, pela UNAMA, em 2022, em janeiro de 2022. Eu tenho 24 anos, né, e eu saí da faculdade pra residência, fui fazer residência e passei agora para o SARA já. Caramba, ou seja, muito novinha, estava no meio da residência e já foi convocada para um concurso. É o seu primeiro concurso que você presta depois da residência? Sim, sim. Caraca, arrasou, já passou de primeira. Agora me conta uma coisa, o que que te levou a estudar para esse concurso? Como é que foi essa descoberta da Rede Sara? A Rede Sara eu já conhecia antes. Eu fiz ensino médio no Rio de Janeiro, e no meu terceiro ano no Rio, lá no ensino médio, a gente fez uma excursão para o SARA do Rio de Janeiro. E o hospital é incrível, maravilhoso, assim. Então foi uma visita que eu particularmente nunca esqueci. Quando foi agora que abriu o concurso, inicialmente eu não sabia, mas um amigo meu viu que ele é educador físico, ele fez o concurso para educador físico, e quando ele viu que ia abrir para físio, ele me mandou o edital, falou: "Olha, vai abrir, dá uma olhada e tudo mais". E aí, quando eu entrei para ver, se eu não me engano, eu olhei o edital num dia, no dia seguinte começavam as inscrições. Aí, na hora, eu já me inscrevi no primeiro dia e já comecei a estudar. Caramba, que legal. E aí você falou que estava na residência, né, como é que você conciliou os estudos da residência, que a gente sabe que é pesado, né, são 60 horas semanais, para estudar para a Rede Sara, como é que foi isso? Foi um desafio, né? Ó, foi assim, como eu já soube do concurso já na inscrição, eu não foi um período tão longo, né. Mas a rotina eu acordava 5h30 da manhã, mais ou menos, aí eu estudava até a hora de eu sair de casa. Aí eu saía de casa já para o trabalho e a gente não estava no hospital nesse momento, eu estava fazendo setor externo na prefeitura. Então começava às 8h, então eu estudava lá até umas 15 para as 8h, saía de casa. E no trabalho, quando faltava algum paciente, lacuna de paciente, eu resolvia a questão. Caraca, E então aí tudo junto e misturado. Aí eu resolvia a questão no trabalho, e aí quando eu chegava, digamos, eu separava o estudo por matérias, né, então: "Ah, hoje eu vou ver traumato". Aí eu tenho esses assuntos para ver hoje. Se eu não conseguia ver de manhã e na hora do almoço, à noite eu voltava para completar o conteúdo que eu queria terminar no dia. e você teve dificuldade em alguma matéria específica que você falou: isso aqui é tenso"? Assim, desde a faculdade eu sempre tive muita dificuldade com neuro. Que isso? Neurologia sempre, sempre tive muita dificuldade com neuro. E aí quando eu vi o concurso eu pensei: "Isso aqui é o que eu tenho que estudar pra sair daqui sabendo tudo". Então eu foquei muito em neuro, porque é a minha maior dificuldade. E aí foi o que eu foquei mais, né, e acabou que deu certo, porque a prova teve bastante e tudo mais, e foi a questão da discursiva também, né, foi lesão medular. Sim, e lesão medular pega todo mundo, né. E ainda mais quando Sim, bota aquela ESA C, ESA B, que são as piores para você estudar, porque é o que tem a pegadinha, né. Eles nunca vão sim. colocar nada fácil quando fala de É, exatamente. tá, e aí beleza, então você estudou para residência, mas antes de fazer você falou que não, né, não fez nenhum concurso antes da Rede Sara, fez a residência, depois já foi direto, virou na Rede Sara e já foi. Uhum. E aí me conta, como é que foi o apoio da sua família? Você falou pra sua família, tipo: "Ó, vou fazer o concurso da Rede Sara", Falei, falei. e aí? Assim, eu tive o apoio principalmente do meu tio, que ele que pagou o estratégia pra mim. Eu falei: "Olha, vou fazer esse concurso e eu quero fazer esse curso, né. Tá aqui o curso, ele é tanto". Eu não tinha limite no meu cartão, então falei com meu tio, aí ele falou: "Não, eu te dou o curso", passou pra mim, e aí no primeiro dia eu já comecei a fazer o curso de estratégia, né. E quando você E passou aí pra ele? ficou feliz da vida.
E aí, assim, eu não moro em Belém, eu faço residência no interior do Pará, né, em Bragança. Então, nessa época, a minha mãe queria vir passar folga, fim de semana, não sei o que, eu barrei todo mundo. Falei: "Não, daqui até o dia da prova, eu tô estudando e aí não quero ninguém". Era isso que eu ia te perguntar. Então, sua vida social você parou para poder estudar. Eu parei. Assim, nesse período de sair o edital até o dia da prova objetiva e discursiva, eu parei tudo. Quanto tempo você se preparou, Bia? Assim, pro SARA especificamente, eu acho que foi uns 2 ou 3 meses. Mas assim, no ano anterior eu já tinha me preparado bastante para residência, então ainda tinha muito fresco resumos, eu tinha mapa mental, eu tinha muito material que eu já tinha estudado para residência, entendeu? Cara, Então, para residência, por exemplo, eu foquei muito em respiratória, cardiovascular. E aí, quando foi para o SAIA, esses assuntos estavam frescos, então eu não precisei focar tanto, eu já foquei em outros. tá. Aí, para mim, isso ajudou bastante, a bagagem que eu já tinha. Tá, e aí me conta assim, você estudou pelo material de estratégia. O que que você achou do material? Você gostou das aulas? Você estudou mais pelo PDF? Você estudou mais pela videoaula? Questão? O que que você fez? Assim, eu tenho muito mais facilidade de estudar por videoaula. É muito mais fácil para mim assistir a aula e eu entendo mais fácil, entendeu? Então, às vezes eu dava uma lida no PDF, mas o grosso, assim, o que eu mais aprendi foi nas videoaulas. Ah, Assistia muita videoaula, tomando café, almoçando, jantando. você via a nossa cara É, todo dia, eu não aguentava mais. todo dia, todo dia, todo dia. Meu Deus do céu. Tá, aí me conta, como é que você achou o curso de estratégia? Você buscou no Google ou você já conhecia? Eu já conhecia o Estratégia, nunca tinha feito, mas eu já conhecia. E aí, quando eu fui ver o site, eu fui procurar onde tinha cursos específicos, né. E aí o Estratégia foi um dos primeiros que apareceu, eu olhei, gostei do conteúdo e gostei da forma que é organizado, né, as aulas, eu gostei bastante. Tá, Aí eu escolhi ele. legal. Então você comprou o curso específico para Rede Sara, né? Comprei o específico. Beleza. E antes de você conhecer o estratégia, você chegou a estudar por algum outro material de algum outro curso, de casa, de faculdade? Não, assim, eu estudava pelos meus resumos, né, de pesquisa mesmo. Mas desde a residência eu estudava muito pelas aulas no YouTube do Estratégia. Eu sempre me identifiquei muito com a didática, então para mim sempre foi muito tranquilo. Tá. E você passou Outro revisão para os seus estudos? sim. Como é que você fazia? Conta pra gente, pra gente pegar a dica. Olha, a minha revisão é basicamente assim, eu fazia a matéria, né, digamos, hoje vai ser neuro. Aí eu fazia o que desse de neuro que eu separei para o dia. Quando chegava no fim de semana eu ia rever. Então, sábado e domingo que eu tinha mais tempo, como eu fazia flashcard, eu dava uma lida nos flashcards e via: "Não, esse daqui eu já esqueci completamente, eu tenho que botar de novo para estudar. Ah, esse daqui eu lembro, dá para pular e vejo depois". Eu não tinha um período específico, porque foi pouco tempo e era muita coisa, então eu não consegui marcar, tipo, revisão de 2 em 2 dias, de 7 em 7 dias. Então, o tempo que eu tinha era fim de semana. Aí fim de semana eu conseguia ver o que dava pra já seguir adiante, evoluir e o que eu precisava. E algumas patologias, assim, que na minha cabeça, pelo menos, eram chaves para o SAR, tipo, que a gente acha que vai cair na prova discursiva, né? AVC, Parkinson, lesão medular, eu revisava direto. Então, digamos, eu fazia um resumo que eu pensava na discursiva. Então, por exemplo, eu olhei uma audita discursiva dos outros cursos de educação física, nutrição, e aí eu pensei: "Bom, vai ser mais ou menos avaliação, eh, condutas e objetivos". Então, quando eu via uma patologia, eu já fazia um mini resumo. "Ah, essa patologia não pode faltar na avaliação dela, esse teste, e não pode faltar de conduta, treino de marcha, treino de não sei de equilíbrio". Eu colocava. Aí depois, quando já foi na véspera, e me ajudou também muito pra prática, né, com a prova prática, esse resumo, eu já via, tipo assim, Parkinson, a avaliação é assim, os objetivos são mais ou menos esses, e a conduta segue nesse ritmo. Aí me ajudou bastante. É importante você falar isso, né, da prova prática, porque na Rede Sara tem prova prática.
né? Tem a Sim. questão, as questões objetivas, as questões discursivas e a prova prática, ou seja, é uma bateria. E ainda tem inglês, né? Não sei se você escolheu a prova de inglês. Sim. E ainda tem a prova de inglês, ou seja, não é fácil passar e a Bia passou em primeiro lugar. Mas, Bia, me conta, como é que foi a prova prática? O que que caiu nessa prova prática? Olha, não estava esperando. Eu estava esperando, assim, uma questão de neuro absurda. Uma patologia que eu estudei, assim, tudo de neuro. Quando chegou lá, me caiu condomalácia patelar. Gente, nada a ver, né? Nada a ver. Eu fui do 8 ao 80. Então, na hora, eu fiquei muito nervosa. E você tinha estudado essa parte? Eu não achei que ia cair condomalácia patelar. Eu ia achar isso. Eu ia Eu achei que... Parkinson, sei lá. Eu também. Eu estudei neuro pesado, eu estudei... Como é mesmo? Estudei lesão, queimadura, reabilitação de queimado, coisas específicas, assim, que a gente pensa... que é a especialidade do SAR também, né? Então, foi o que eu foquei. Não foquei em traumato, não foquei em ortopedia, que eu pensei, não é isso que vai cair. Mas eu dei, assim, a gente dá durante o estudo aquela pincelada. Inflamação, recuperação de inflamação, tudo o básico. E aí, quando foi na hora, eles davam um papel pra gente fazer a prova, responder no papel, escrevia, e depois a gente ia pra uma banca pra explicar o que a gente tinha escrito, né, se organizar. Na parte escrita, eu me enrolei muito, porque pra mim o tempo foi um pouco pequeno. Então, e eu demoro pra raciocinar o caso. Então, o tempo que eu raciocinei, é o tempo que eu já tinha que estar indo pra banca, quase. Então, mas quando chegou na hora de falar, eu tive mais facilidade. Aí eu consegui colocar o que eu queria. Aí eu falei muita coisa. Falei. Foi isso que foi importante, não tem problema. Sim. E aí contou também, tipo, contava tanto a parte escrita como a parte que a gente ia pra banca mesmo, falar do caso. Eles faziam várias perguntas. Quando a gente finalizava, eles iam mais a fundo ainda no caso, pra questionar, pra ver se a gente tinha mesmo domínio. Então foi muito exaustiva a prova prática. Caraca, eu imagino. Nossa, eu ia ficar super nervosa também. Né? Muito. Eu ia estudar Parkinson, eu ia estudar lesão medular, eu ia estudar AVC, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica. Nossa, Sim. caramba. E aí me conta uma coisa. Como é que foi um dia antes da prova? Você pegou e fez uma revisão geral ou você pensou assim, Não. quer saber? Eu larguei de mão. Eu não fiz nada. Não fez nada? Não. Quando foi, assim, como eu entrei num ritmo focado 100%, eu acabei me sobrecarregando muito nesse período. E aí, quando foi no dia, assim, mais ou menos uma semana antes da prova, eu fiquei muito, muito, muito ansiosa. E aí, é aquele momento que eu estudava e parecia que o que eu estava lendo não estava entrando. E eu já estava num ritmo tão corrido entre residência, estudar e... se eu parava para fazer alguma coisa, eu sentia que eu estava deixando de estudar. Então eu fiquei muito ansiosa. Aí quando foi por uma semana, muita... E não era ninguém me cobrando, eu mesma me cobrava. E aí, quando foi por uma semana antes, eu fiquei muito, muito, muito ansiosa. Eu não estava mais conseguindo absorver. Aí eu falei, não, calma. Aí eu parei um dia, respirei, dormi, de série, descansei, aí eu voltei. Aí quando foi no dia antes da prova, eu fiquei com esse medo de ficar pensando muito, tipo, fazendo muita revisão e tentando absorver muita coisa, e chegar na prova, eu me sobrecarregar e eu ainda tá no 220, entendeu? E não consegui acalmar para fazer a prova direito. Então, quando foi no dia antes, eu parei, fui descansar, dormi, passeei, e aí eu consegui fazer uma prova tranquila. Ai, é isso, não tá errado não. E aí me conta, você falou que estudou, você tinha muita dificuldade em neuro, né? E como é que foi para estudar as outras matérias? Foi tranquilo para você? As outras foi mais tranquila, porque assim, eu já tinha estudado antes, né, respiratória, e como eu tô fazendo a residência, tem muita matéria que a gente vê no dia a dia. Então, por exemplo, ventilação mecânica, eu tô no meu dia a dia no hospital lidando com isso, então eu tenho uma noção melhor pela prática, entendeu? Agora, neuro, eu nunca tive uma vivência tão forte em neuro, principalmente neuro adulto.
pediátrica, ainda tenho mais vivência. Então, era uma coisa assim que na faculdade eu batia em neuro e não entrava 100%. Aí pra residência a mesma coisa, eu batia e não entrava 100%, eu falei: "Não, agora vai, Não, agora vai com já agora vai". agora É, vai. é. E aí para as outras acabou que assim, como desde a faculdade eu já tinha mais facilidade para traumato, para saúde da mulher, para as outras disciplinas mesmo, então acabou que fluiu melhor para mim, entendeu. Cara, Tinha muita coisa que eu precisava relembrar, mas isso é normal. mas aprender no geral, neuro foi o mais pesado. E me conta, você chegou a estudar por questões? Ou Sim, não? E como é que era seus estudos por questões? Quando você errava, você voltava nela depois ou você largava de mão e depois voltava sim. no tema? Eu fiquei muito doida. Eu fazia a minha meta diária era no mínimo 50 questões. Todo dia 50 questões? Todo dia, todo dia. Ah, Então, eu baixava um caderno, 50 questões, aí eu respondia. Então, todo dia 50, e aí quando chegava depois de um tempo, eu já fiz 100, 200 questões, eu colocava um filtro que era, tipo, questões que eu errei. Aí eu voltava pra ver se agora eu já acertei. boa, Essa daqui não, essa daqui eu ainda não sei. Aí eu ia estudar de novo. boa, isso aí. Caramba, então você estudava todo dia 50 questões. Sim. Caraca, não tem nem como, cara. Perfeito. Foi um período, assim, muito puxado. E aí me conta, e para estudar para discursiva, o que que você fez? Você fazia resumo também ou você só fazia os flashcards? Como é que foi? Eu fazia resumo. Assim, eu resumo nesse estilo de por patologias, que eu pensava: "Vai cair uma patologia, não vai cair nada muito além disso". Então eu fazia por patologias, aí eu via, digamos, Parkinson. Parkinson, a gente vai avaliar esses parâmetros, essas escalas, questão de padrão motor, questão de equilíbrio, todos os pontos importantes, as partes anatômicas. Em Parkinson, a parte afetada é X, aí eu anotava tudo, entendeu? Pra que quando chegasse mais perto eu revisse só por patologia. Então, tá aqui, vou rever Parkinson, vou rever AVC, pra eu não precisar rever tudo de Boa. E me conta uma coisa, você em algum momento pensou em desistir? Falar assim: "Ah, quer saber? Dane-se, eu não vou fazer mais nada desse concurso". pensei. Assim, como a prova objetiva ela foi em dezembro, início de dezembro, e o resultado inicialmente estava previsto para sair, e eu, se eu não me engano, em janeiro, no Demorou máximo. muito, né, demorou muito. E sumiu, e não tinha uma resposta, não tinha um comunicado, não tinha. Nesse momento eu pensei: "Bom, o concurso não vai mais acontecer, não vai para frente". Todo mundo pensou isso. O concurso parou aqui, não vai para frente, eu vou seguir minha vida. E aí, nesse período, por exemplo, quando foi janeiro, eu ainda esperei janeiro todo, não saiu nada. Aí quando foi fevereiro, eu diminuí o ritmo, porque eu pensei: "Bom, eu tô ficando doida, estudando e eu não sei se vai ter prova prática, eu não sei o resultado, eu não sei nada". Então nesse ponto eu já queria que saísse o resultado pelo menos da objetiva pra eu saber: "Não, tá aqui, eu fiquei em 10º lugar, eu fiquei em centésimo", pra eu ter uma noção de como eu estava. Sim. Eu Mas aí graças a Deus saiu em algum momento. Tá, e você consegue me dizer assim: "Cara, eu fiz isso aqui de forma correta", ou assim: "Ah, eu acho que eu pequei ou eu errei em estudar dessa forma". Você consegue me listar um erro e um acerto durante seus estudos? Olha, um erro pra mim, eu escrevia muito. Assim, primeiro mês que eu peguei estudando, tudo eu escrevia. Então eu tenho folhas e folhas e folhas, que tudo eu ia escrevendo, e depois eu percebi que, tipo assim, era muito difícil pra eu voltar e reler o que eu estava escrevendo, entendeu? Então acabou que eu não estava conseguindo. E assim, eu escrevia na época ainda em folha A4. Então eram resumos muito grandes que eu ia fazendo e eu perdia muito tempo escrevendo, e eu não conseguia voltar. Aí depois um acerto pra mim foi o flashcard, eu comprei umas fichas mesmo de estudo, que eu conseguia nessa uma única ficha de estudo eu tenho que conseguir colocar tudo sobre Parkinson. Isso aí. Então
eu resumia, aí sim eu comecei a render melhor e depois eu conseguia revisar nela, entendeu. Então pra mim isso foi muito acerto. Boa, isso aí. E para a gente finalizar, se você tivesse que deixar um recado para quem está pensando em estudar ou quer conquistar ali em primeiro lugar, né, se inspirar em você, o que que você falaria? Olha, eu acho que continuar tentando. Às vezes é muito difícil e às vezes a gente quer só parar, porque a gente acha que não vai ter resultado, que a gente está estudando e não vai chegar um dia que vai passar, mas chega. E assim, às vezes, por exemplo, comigo, eu chegou um momento que os resultados não saía, eu achei que o concurso tinha acabado, entendeu? Não ia para frente. Mas esse conhecimento que a gente adquire, às vezes, de um concurso, já vale muito para o próximo. Então, por exemplo, para mim, eu estudando para residência, eu já consegui adquirir bastante conhecimento para o SARA. Mesmo com pouco tempo, eu conseguia um estudo de qualidade. Então, mesmo que, nesse concurso não foi, às vezes o conhecimento que a gente está adquirindo já vai valer muito para o próximo, já vai adiantar muito o nosso caminho. Então, é continuar seguindo até a gente chegar lá, até alcançar o objetivo. Ai, muito bom, Bia. Muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer estar aqui com você, tá? E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Bia, um beijo para você. Muito E eu que obrigada. agradeço. Todo o pessoal da estratégia me acompanhou muito. Nossa, me ajudou demais no concurso. Ai, que bom, que bom. Beijo, gente. A gente se fala mais tarde nas próximas entrevistas.